Pronto, beleza, estamos gravando novamente. O projeto eu tenho um aberto aqui, né? Aqui tem explicando tudo o que você precisa. Se vocês quiserem um exemplo, não necessariamente é ideal que seja nessa sequência. Eu tenho um exemplo de um que eu fiz recente, mas que não está completo no sentido de que não foi revisado por mim. Né? Faz parte de um estudo que eu fiz recente, que é relacionado àquelas evasões, né, que eu trago muito como exemplo. Mas se você seguir isso aqui, galera, com o conhecimento que vocês tiveram, pesquisando na internet, utilizando até mesmo ferramentas de IA, que vai ajudar vocês, é suficiente. Né? Conteúdo didático. E esse projeto vai servir para os dois cursos. Né? Quem for concluindo, eu vou permitir que conclua dentro desse curso aqui, eu já entrego o certificado do primeiro curso. Né? Eu já estou com os certificados prontos, está faltando só eu e o coordenador assinar. Eu assino rapidinho, mas o coordenador tem que ser no tempo dele, né? Então não posso dizer que ele vai assinar de hoje para amanhã. Então, por exemplo, se alguém tivesse com o projeto pronto e quisesse apresentar ou mostrar, lembrando, o projeto pode ser apresentado por uma gravação de vídeo, tá? E você envia essa gravação de vídeo explicando, mostrando o seu rosto, sem problema, é a tela do computador. Então o projeto pode ser uma gravação de vídeo seu explicando aquilo ali. O que foi o que você fez, mostrando os resultados, enfim. Precisa você trazer para a aula não. Se você quiser usar a aula também não tem problema. A gente tem que combinar um dia para deixar depois do horário e você falar. Que aí eu gravo aqui. Então aqui tem uma indicação, né? Eu tenho. Deixa eu ver onde é que está ele. Deixa eu ver aqui. Vocês estão falando, né? Vamos lá. Muita gente falou. Boa noite. Não estou fazendo. Tudo bem. Não tem problema nenhum, tá? O ECA é só para quem não sabe programar, achar mais fácil. Stefano levantou a mão. Pode falar, Stefano. Um pouco. Eu estava meio sem a ideia de qual problema eu iria. Então, quanto ao problema, eu trouxe aqui para vocês uma base de dados. Acho que eu botei aqui. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Ela está... Eu ainda vou arrumar ela. Eu vou achar onde ela está aqui. É muita base, não vou procurar aqui não. Mas ela vai entrar aqui no curso de vocês. Eu não estou compartilhando a tela não, né? Eu não, professor. Vou compartilhar agora. Agora sim. Ela vai aparecer aqui, tá, gente? Aqui tem essa orientação aqui para vocês. Né? Como a gente já viu mais de um algoritmo, vocês podem utilizar qualquer um, inclusive os que a gente não viu ainda, desde que você tenha conhecimento já do algoritmo. Né? Eu vou colocar aqui uma atividade de regressão logística, mais uma. Na verdade, é aqui. Aula do dia 18, 7, 14. Acho que está faltando uma aula aqui.
Tá, eu dei 2 aulas. Tem uma segunda aula, a gente já tá na semana 6. Ah, sim, tá, essa daqui é do dia 18, verdade, tá aqui ela. Essa daqui do dia 21. Falta postar, vou postar ela hoje, tá? Ela tá aqui. Então ela tem aqui uma do dia 21. Essa do dia 18 era referente ao dia 14. Então eu vou até criar aqui uma nova semana. Que eu vou colocar logo as duas, né? A 5 e a 6. Aula do dia 21 e a de hoje, 28. Que aqui é regressão logística. Então eu vou criar aqui uma atividade de regressão logística ainda para vocês. Que é da semana 4 e 5, beleza? O projeto é esse, né? Já está valendo para os 2 cursos, né? Aprendizado de máquina. Hoje a gente vai falar de árvores de decisão. É mais um algoritmo aí que vocês podem utilizar. Quem quiser já pode ir estudando. Professor, Oi, boa noite, licença. boa noite. A primeira parte do curso tem algumas atividades que está marcado como ausente, mesmo eu tendo entregado. Como é teu nome? Outras pessoas falaram que aconteceu o mesmo com elas. Como é teu nome? Aconteceu Stephanie. comigo também. Apareceu que eu tinha entregado e ela apareceu como Foi devolvida. um erro meu. A sua é 16 também, Lucas? Foi a 15 e a 16. se não me engano. Foi. Deixa eu ver aqui. Não se preocupe com isso. Até porque E tinha uma que ela estava sem entregar, mesmo eu tendo entregado, eu tive que fazer ela de novo. não pegou, né? Não se preocupem. A 16. Olha essa 15, tá pendente, mas eu lembro Tá. que eu fiz. Deixa eu Que é dizer. do CRISP DM. Isso, deixa eu dizer. A 16, ela é uma extra para esse curso, porque a 16 é praticamente a mesma coisa da inicial do outro curso. Eu percebi isso, eu ia até comentar. Mas mas não tem problema. É até uma forma de revisar e tudo mais, né? Uhum. Eu tô inclusive aqui com os certificados desse curso, desse primeiro já gerado, da maioria das pessoas, tá? Só posso assinar quando tiver o projeto. Então não tá faltando nada pra gente, não. Então, eu acredito, eu tô olhando aqui assim. Deixa eu ver aqui na minha. A estagiária, ela me enviou. Então, ela não tá pelos nomes, tá por números. Mas com certeza o seu deve estar aqui no meio, para não ter que abrir tudo agora. Então não tem problema, você não vai deixar de receber o certificado por isso. Tá? Opa. Voltou, né? Acho que eu tava mudo, né? Eu tava olhando aqui os certificados. De todo mundo que fez essas atividades, que fez 80% das atividades, já foi gerado. Agora não adianta mais fazer. Se alguém não tivesse sido gerado, aí eu entro em contato depois e vejo. Mas eu acredito que o de vocês foram. Então, assim, para receber é só mostrar o projeto. Agora, o certificado do segundo, aí tem que esperar concluir as atividades. Então, assim, esse aqui... Ah, tá. É que eu achei que elas valiam um ponto. Não, o certificado é um só, galera. É nesses cursos. Ou tem ou não tem. Não vai mudar, não tem nota, não. Ou você recebe o certificado ou você não recebe. Entendeu? Ele não tem avaliação. Entendi, obrigada. Então, assim, eu vou jogar aqui uns exercícios de regressão logística para vocês darem uma estudada. Hoje eu vou introduzir a parte de árvores de decisão. É meio que diferente das últimas aulas, né? Depois eu vou jogar a aula aqui na semana 6. E aí, semana que vem, eu coloco exercício de árvore de decisão para não juntar tudo. A programação desse curso é terminada até 30 de setembro. Nada impede de a gente entrar em outubro se for preciso. Mas
os algoritmos que a gente vai ver aqui ainda vai ser um algoritmo baseado em probabilidades e um algoritmo baseado em regras, provavelmente. Bem parecido com árvore, né? Então é o básico, é mais ou menos isso mesmo. A gente vai ter talvez só o baseado em probabilidade pela quantidade de aulas já é o suficiente para a gente ter alguns resultados, né? Porque você vai ter o KNN, você vai ter a regressão multilinear, você vai ter regressão logística, você vai ter uma árvore de decisão agora que a gente também vai ver ela como na próxima aula, como também pode ser usada como árvore de regressão. Então não deixa de ser dois modelos para situações diferentes. E aí a gente vai ter as redes bayesianas. Se der tempo, algoritmos baseados em regras que são bem parecidos com as árvores. E aí a gente finaliza. Então a gente vai ter no máximo 10 encontros. Então essa é a sexta. Tem a sétima que é também de árvores. A oitava que seria de bayesiana, probabilidades. A nona talvez também, já entrando em regras. E a décima eu concluo. Então no máximo a gente vai até para o de regras. O bayesiano e o de regras. Então hoje eu não vou seguir a ideia dos slides, porque não deu tempo de eu fazer os slides, então eu vou explicar normalmente como é a árvore de decisão, né? O que é uma árvore de decisão, como funciona, na verdade, né? E usar alguns exemplos do ECA. Eu queria... Professor, Oi. antes de você começar, eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar. Em Python, a gente pode usar aquela função de gerar números aleatórios? Sim. Ou tem que usar uma base de dados real? Não. Você pode usar. Agora, você está dizendo usar essa base de dados aleatória para você criar uma base de dados, aleatória? Não, no caso, o script fica bem simples, porque eu só pego aquele módulo da biblioteca, não tá? Certo. Aí ele gera números aleatórios para fazer o treinamento. Não precisa carregar uma base de dados. Não, eu entendi. Mas você quer gerar esses números aleatórios como se fosse uma base de dados, é isso? É. A questão é ver se vai ter padrão aí, entendeu? O ideal era você ter tanta base de dados. Verdade. Se você entrar no Kaggle, você vai ter... Olha, o que não falta hoje na internet é base de dados. O melhor mesmo é você pegar uma coisa que você entende e que você usa no seu dia a dia. Uma base de dados que talvez você consiga coletar facilmente. Imagina aí que tu trabalha com educação. Aí você tem uma base de dados de... Eu acho que essa base de dados eu pensava que tinha colocado aqui no projeto. Eu tenho uma base de dados, por exemplo, que eu sei onde ela tá. Deixa eu só parar aqui para não ficar muito grande a aula. Olha, botei agora a base de didática. Vocês podem abrir aqui, ó. Cliente, a ideia é essa aqui, é o campo, é o rótulo, né? Essa você vai saber se o cliente compra ou não compra. Não era essa, era uma de churn que eu tinha. Tem que juntar depois essas bases didáticas e botar tudo no canto só. Mas tem essa daí, por exemplo. Então ela tem idade, profissão, estado civil, formação, cliente é devedor, não é, né? Saldo, tem hipoteca, tem empréstimo. Então você tem essa base que tem uma quantidade relativamente boa. Você vai encontrar padrões aqui com vários modelos. Certo? Acho que foi do curso da Preditiva, do pessoal da Preditiva que eu peguei essa base. Então, base de dados é o que não falta na internet. Se você entrar no Kaggle, é o que mais tem lá. Mas, ó, Kaggle Datasets, você viu lá onde eu botei isso? Tá Kaggle Datasets aqui. É o que mais tem aqui de todo tipo que você quiser. De classificação, de visualização, de educação.
É o que mais tem. 12 mil bases aqui só da educação. Então, assim, você vai ficar uma eternidade aqui escolhendo base. Então, não é essa a ideia. A ideia é que seja uma coisa útil para vocês, né? Isso. O problema que você vai tentar resolver. Tenta resolver um problema para você. Agora, para isso, você vai precisar dos dados. Né? Não sei, eu trabalho com o quê? Eu trabalho com a minha área que eu trabalho. Né? A área que eu tenho conhecimento do negócio. E o mais importante é isso. É ter conhecimento do negócio. Não adianta, por exemplo, eu baixar uma base aqui de classificação, por exemplo, de eletrônico, veículos, população, data de 2025. Eu não conheço muito de carro, eu sou mais ou menos. Então é esse aqui, ó. Estresse acadêmico de estudantes, um real order. Talvez eu faça um estudo sobre isso aqui. E vem, cara, essa daqui é bem típica, essa wine type, eu acho que esse de vinho, não sei se é essa, ou se é outra, que é bem didática, ou essa wine quality, acho que é essa daqui. Não. Acho que isso é outra, acho que são outras bases, não sei. Usado, ó. Não sei. Nunca fui de pegar muito isso aqui não, porque é muito didático. Tem a base do Titanic também, ó. Usabilidade 10. Então, esse aqui é bem real. Se eu não me engano, essa base aqui é para verificar. Quer ver? Se o cara... Não lembro. Tem explicando nela aqui. Tem discussões, enfim. Vários códigos em Python. Bem, esse não é o propósito do curso, entrar na profundidade dessa de Python. A ideia desse curso é trazer mais a ideia dos algoritmos de aprendizado de máquina. Ideia básica. Né? Sem muito código, porque levou-se em consideração que o pessoal não programava. Né? Ou seja, você é capaz de aplicar isso aqui na sua área sem necessariamente saber programar. Eu tenho um exemplo, falando nisso, eu tenho um exemplo aqui, se vocês quiserem eu coloco, do projeto. Não é um exemplo do projeto, veja. Aqui tem um exemplo de projeto, que eu já botei faz tempo. Passo a passo, digo o que é que você vai fazer, lá. Eu tenho um exemplo de trabalho que eu fiz, tem 30 páginas. Eu posso até cortar as páginas necessárias, mas vai ficar 23 páginas lá. Mas eu quero uma coisa de 23 páginas? Não. O trabalho de vocês vai dar 8 páginas. Então, se você faz um trabalho na área de vocês, onde você esboça pelo menos em 8 páginas os resultados, você depois pode até procurar alguém interessado em tentar publicar aquilo ali. Mas tem que ser uma coisa real, que faça sentido para a área de vocês, que vocês dominam. Pegar uma base de dados na internet, vocês viram ali, não sei quantos mil usos já. Não é didático para você aprender, mas seria mais interessante que você utilizasse algo do seu conhecimento. Como, por exemplo, a base... Porque eu botei aqui, acabei de botar uma base de dados bem prática, que tem padrão aqui. Para você classificar se o cliente compra ou se o cliente não compra. Pronto. Um exemplo de classificação. Mas nem precisava, porque você procurar aqui no Kaggle, o que mais vai ter. Né? Então, assim, o importante é você ter conhecimento do negócio. Quem quiser fazer em Python, tiver aprendeu, é fácil, não é difícil, ok. Né? Onde você vai mais aprender nesse curso, que na verdade esse curso são os 2 cursos, é nesse projeto, é no batendo a moela mesmo, escrevendo. Aqui eu vou orientar vocês e vou dar uma ideia do conteúdo. Né? Eu não estou com o conteúdo de árvore de decisão pronto, não deu tempo essa semana de eu fazer os slides, o material bonitinho, bem feito. Então eu vou só explicar o conteúdo a vocês
né? Tentar desenhar para vocês a ideia de uma árvore de decisão. Na próxima aula a gente conclui. E depois eu falo de algoritmos mais probabilísticos, né? Rede Bayes, Bayesiano. Se der tempo, um de regras também, que é bem simples, é bem parecido com a árvore de decisão. Eu acho que dá. Aí na última aula a gente tira dúvida do projeto e vocês ficam livres para entregar o projeto, né? Mas a gente só tem mais umas 5 aulas, ó. É essa aí. A árvore aqui, Bayesiano, talvez, regras e Bayesiano. Regras, pronto. A gente fecha aqui nessa quinta-feira, dia 25, talvez até no máximo dia 2. Ou na terça-feira aqui, para ser dentro do prazo do curso. Porque o curso... Cadê o curso de vocês? É aqui. Vou olhar no vou olhar no sistema mesmo, tá? Vocês entenderem até. Se não estiver entrando, alguma coisa errada aí. Então, o curso de vocês é esse aqui. O segundo, né? É esse aqui. É aprendizado de modelos supervisionados, modelos preditivos. Então, ele vai até 15 de outubro. Ah, botei até 15 de outubro. Então, beleza. Então, dá para ter aula até no dia 2, de boa. E no dia... Dá para ir com calma. Mas aqui 15, vocês... Prazo... Limite do limite. Na verdade, como a aula é dia 11, né? Mas dá pra gente ter aula no dia 4 e 11 aqui para tirar alguma dúvida. Porque no dia 15 eu não posso mais fazer. Depois do dia 15 eu não posso mais fazer nada. Então é até dia 11, 12 de outubro, que é o feriado aqui, né? Feriado aqui, não vai ter aula provavelmente. Então a gente termina aqui dia 4. No máximo dia 4. Porque esse período aqui é um período mais de eu fazer a certificação, essas 2 semanas. Então, o curso de vocês é até dia 4. São 10 aulas, a gente está na sexta. Sexta aula de decisão, sétima também, oitava pode ser Bayesiano, nona pode ser Bayesiano em regras, décima eu fecho com regras. Pronto. No máximo isso aí. E aí vocês vão ter... até a 11ª, até para tirar alguma dúvida. Sem problema. Tranquilo? Então é isso mesmo. É aqui, outra decisão, Bayesiano, regras. Regras Bayesiano. Até o dia 25. No mais tardar, dia 2 de outubro. No caso a gente marca para o dia 30 para eu ter essas 2 semanas aqui. Até o dia 15. Ah, aqui, outubro é aqui, eu estava errado. Estava em setembro. Até dia 15. Então a gente pode ter aula até dia 9, mas eu quero ter no máximo até dia 2. Estourando. Porque senão vai me atrapalhar nos outros. Então, para esse período aqui, eu vou fazer o certificado de vocês. Então, beleza, galera. Deixa eu ver aqui dúvidas. Eu estava até cogitando a ideia de coletar. A ideia é essa, Pedro. O problema dos aleatórios é ver se vai ter algum padrão. Não recomendo não, Jéssica. É Jéssica, né? Stephanie, desculpa. Basedados.org também. Tem muita coisa. Quem aqui não é de... Não sei, né? Aqui tem pouca gente hoje, mas se tiver alguém que não é de computação mesmo. Eu faço engenharia elétrica, Mas aí você tá dentro da área de exatas, é de boa. Então bora lá, galera. Eu vou começar aqui. Eu ia até instalar meu... Eu tenho meu tablet deu pau. Eu fazia essas aulas de escrita com meu tablet. Se ficar muito feio, eu pego ali aquele bichinho, sabe, de caneta. Eu preciso comprar um novo tablet. Eu vou tentar desenhar pelo menos no PowerPoint, que acho que é mais fácil, para vocês entenderem.
Vou dar uma ideia aqui de árvore, pelo menos até 10 e alguma coisa. Esse aqui foi o resultado de uma pesquisa minha. Foi uma... Mas bora lá. Aqui eu desenho melhor. Qual a ideia de uma árvore de decisão? Eu vou inclusive abrir o ECA já mostrando para vocês na prática, porque aí isso fica até mais fácil. O ECA é bom porque ele é didático, né? Ele torna-se didático na explicação, porque traz a árvore, é mais rápido de explicar. E ele já tem alguns dados aqui. Vê, eu vou abrir aqui o ECA, o Explorer. Vou abrir aqui um arquivo que está aqui no meu C2 pontos. Aqui dentro do ECA você tem algumas bases de dados bem didáticas. Acho que não é nesse não. Aqui não é nesse. Em data você tem aqui, por exemplo, essa daqui categórica nominal, né? Se você joga ou se você não joga tênis. Eu gosto dessa porque eu jogo tênis, tá, galera? Então, eu vou usar uma árvore de decisão aqui bem de boa. Já vou na aprendizado, metodologia direta, né? E vou usar aqui só a base de treinamento. E vou rodar. E vou pedir para visualizar a árvore. Viram onde é que eu fui, né? Que é mais rápido. Eu tenho uma base também. Deixa eu ver se eu tenho essa base aqui. Eu até anotei aqui a base que era. Deixa eu ver se tem ela aqui. Pré-process class. Aqui no ECA, né? Eu posso vir em Open File. Eu tenho uma base aqui porque didaticamente fica melhor. Essa base é de não sei se é essa. Não. Diabetes Credit. Foi a que eu abri agora? Foi? Foi. Bem, não tem problema. Essa tá mais didática do que essa do tênis aqui, não existe. Então essa é uma base que tem alguns atributos aqui, como Outlook, né, como é que está o ensolarado, chuvoso, temperatura, quente, fria, média, umidade e o vento. Então, cada atributo desse tem esses valores, né? Tem essa quantidade de valores, temperatura, umidade e o vento. E aí você diz, vai dar play ou não vai dar play? No tênis a linguagem é essa, né? Play vai ter jogo, né? Vai começar, vamos dar um play, vamos jogar. Então, eu já fui direto ao ponto que é uma árvore de decisão, né? Ah, para precisar que ele aumentava, velho. Mas tá dando para vocês enxergarem, né? Então o que é que uma árvore faz, galera? Claro que eu já estou indo para o final das contas aqui, né? Ela cria essa estrutura aqui baseada nos dados, né? Nos atributos. Por exemplo, Outlook, né? Ele diz Outlook é o que? Outlook é como é que tá lá fora, né? Como é que tá a vista ensolarada, chuvoso, tal. Então, baseado nesse valor, eu vejo, né, se o tempo está sunny, está overcast, está rainy. Né? Se tiver sunny, eu vou verificar a umidade. A umidade, né? Então, eu verifico, aí está alta, está normal, e eu tomo uma decisão. Veja aqui o que a gente chama aqui os ramos, né, da árvore. E aqui são as folhas. A decisão se vai jogar ou se eu não vou jogar, né?
se vai ter play, se não vai ter play, se eu devo jogar ou não. E aí, essa é bem simples, né? Eu estou usando aqui um atributo, que é o Outlook, a umidade e o wind é o vento, né? Que ele está aqui nos dados, deixa eu ver como é que tá. Está ventando, eu acredito que é essa a ideia. Então o que é que acontece? Veja que a temperatura nem foi considerada, né? Eu volto aqui no... Eu nem estou vendo aqui a temperatura nesse aqui. Mas o que é que acontece? O que vocês estão vendo aí é um modelo. Vocês já passaram do tempo de entender o que é um modelo, né? Esse modelo, ele é criado baseado nos dados que você tem, né? Que são poucos dados. Veja só. Você vê os dados aqui, aí edit. 14, né? 14. E você perceba que esse atributo aqui, temperature, ele está fora da rodada, né? Ele não entrou. Então, qual é a ideia? A ideia é eu ter um conjunto de dados desse e criar e chegar numa árvore dessa. Tá? A partir daqueles dados. Isso, a árvore, é o que a gente disse que é o modelo criado. O algoritmo é um processo, não, todo mundo sabe o que é um algoritmo, que vai estar lendo sempre aqueles dados, realizando operações para que chegue em um modelo de árvore. Se eu mudar isso aqui, sei lá, vou bagunçar o repertório aqui. Sei nem o que eu estou fazendo. Certo? Posso adicionar a instância e dar um OK. Né? Os dados mudaram aqui, né? Não está mais só o play que eu acho que eu não mexi. Se eu voltar para cá e rodar novamente, essa nova árvore aqui totalmente diferente da anterior. Entenderam? Ele já começou, independente se esse modelo está bom ou não, ele já começou aqui com umidade, né, para depois olhar o Outlook e veja que tem dois atributos que ele nem considerou. Então, o que a árvore faz é isso aí. O algoritmo de árvore, ele cria uma árvore, tá? Uma estrutura dessa de árvore. Se você vir aqui em Choose, você usando o ECA, você tem vários algoritmos, né? Esse Java J48, todo... Lembrando, né? Como esse curso aqui utiliza o ECA, né? Como forma, porque foi acordado desde o início do curso. Nos próximos posso ir direto para o Python. Aqui você vai ter uma explicação do que é cada algoritmo desse. Então esse algoritmo, por exemplo, aqui o J48, quando eu clico ali em cima dele, né, ele diz que é um algoritmo para classificação, né, e ele pode, vou falar ainda o que é esse proned e unproned, mas você pode dar um more aqui, você vai ter, não sei se está dando para vocês lerem, eu não consigo aumentar, mas é um algoritmo baseado aí nesse estudo. Aí você pode botar no Google, na internet, procurar esse estudo se você quiser mais profundidade, né? Mas basicamente ele vai gerar uma árvore que a gente vai entender aqui, a estrutura dessa árvore, né? Então, a partir de uma árvore dessa, deixa eu ver se eu estou... Se eu tiver, por exemplo, agora, umidade está dando normal, então vai ter play. Não, está dando alta e o tempo lá fora está chuvoso, então não tem play. Eu só segui a árvore para eu classificar aquele novo exemplo, né? Claro, aqui foi bem simples, né? Eu utilizei todos os dados de treino, até porque a base só tem 14 exemplos, né?
Então, o que eu trouxe logo de cara para vocês foi o conhecimento do que é uma árvore. Eu até anotei aqui algumas coisas porque eu não gerei o material. Então, vamos para cá agora para o PowerPoint. Veja, mas como é que eu cheguei naquela árvore? Essa é a questão, né? Então, como é que o algoritmo chega ali? Existem várias formas. Uma delas, eu vou, para facilitar, galera, eu vou aqui no Google mesmo botar, né? Fórmula, para precisar estar digitando dentro do... Tá em português, que é mais fácil. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Pronto. Eu até anotei aqui para não esquecer. Essa fórmula aqui é da entropia. Certo? O somatório com I variando de 1 até C, de menos a probabilidade de PI acontecer, log de 2 probabilidade de PI. Bem, isso é matemática. Aí o curso não vai entrar nessa onda, né? Mas qual é a ideia de você utilizar, por exemplo, essa fórmula de entropia? Eu vou deixar ela aqui e vou trazer outra fórmula que é o ganho de informação, para não precisar eu digitar, tá? O ganho de informação, deixa eu ver se eu tenho aqui a... Fórmula. Entropia, ó, tá aqui a entropia, deixa eu ver se eu consigo algum exemplozinho aqui. Não vou pegar esse não. Se eu não achar, não tem problema. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, pessoal. Tá, eu não vou me preocupar com isso aqui, não. A ideia é a seguinte. A ideia, voltando para a árvore, eu vou usar essa, é você saber qual é o atributo que vai ser colocado aqui primeiro. Né? Na sua mente, eu quero que você entenda a lógica. Eu não quero que você implemente o algoritmo de árvore. Está aí no ECA implementado. Você pode baixar isso em Java, usar em Java, tá em Python, enfim, tem vários. Mas aí a lógica, a ideia. A ideia é que esse camarada, esse atributo aqui que vai ficar na raiz da árvore, é, digamos assim, aquele que mais seja significativo, importante para os dados, né? Que consiga melhor separar os dados. Por exemplo, esse Outlook aqui, ele conseguiu separar os dados da seguinte forma: quando Outlook igual overquest, já dê play tense, vai ter jogo, entendeu? Essa é uma separação. Por que ele fez isso? Aí vamos para os dados. Se você for olhar os dados, eu mudei os dados, não foi? Deixa eu abrir de novo. Não sei se aqui ele vai. Não é isso não. Vamos para os dados. Toda vez que você olha para o Outlook, overquest, era o overcast, né? Play, sim. Play, sim. Play, sim. Play, sim. Por que ele tomou essa decisão aqui? Porque que automaticamente ele criou. Você viu que tinha 4 exemplos, né? Que dava ok aqui para esse... Quando o tempo lá fora, vamos dizer assim, né? O tempo não, a aparência, né? O Outlook tá dessa forma. Play. Se tiver ensolarado, aí eu vou olhar esses outros dois. Veja que isso aqui não é uma programação direta. Isso aí eram os chamados antigos sistemas especialistas, quando você programava vários ifs e elses, né? Para quem entende de programação, que aqui não é cobrado.
Mas essa árvore foi gerada baseada nesses dados. Como é que chega aqui é a questão. Eu não quero entrar no detalhe do cálculo da entropia nem do ganho de informação. Isso vai ter no material de vocês, se vocês quiserem estudar mais a fundo, tá? Eu vou colocar, vai ter os cálculos lá, como chega e tudo mais. Mas qual é a ideia? A ideia é a seguinte, é que quando eu abro aqui de novo esse conjunto de dados, eu vou... Deixa eu ver se eu abro aqui. Não, vou abrir esse mesmo. Quando eu abro esse conjunto de dados, eu vou sair fazendo cálculos de entropia, que é aquela fórmula lá que eu mostrei, deixei aberta aqui para vocês. Essa fórmula aqui, ó. Ele vai calcular essa entropia para cada... Isso aqui, essa entropia vai ser calculada para o play. Certo? Para cada um valor desse. Então vai se ter uma entropia geral, vamos falar assim. Certo? Eu não vou entrar aqui nas contas matemáticas. Mas até no chat, se a gente colocar aqui no chat GPT e pedir para ele fazer um cálculo de entropia. O que é entropia? A entropia mede o quê? O quanto aquilo ali está bagunçado. Quanto mais bagunçado, mais difícil de separar. Vocês concordam? A ideia é essa da entropia. Então, por exemplo, essa árvore aqui, ele conseguiu dizer que, separar bem direitinho que quando a variável outlook é overquest, ele tem play. Mas por que ele chegou nessa conclusão? Vocês viram. Porque os 4 outlook igual ao overquest que tinha, direcionava-se para o play. Então, quando você fizer essas contas aqui, se você quiser estar fazendo isso na mão, quem faz isso são os algoritmos. Não faz sentido para esse curso aqui a gente está estudando isso. Fazer conta matemática aqui de entropia, por exemplo, aqui eu tenho, nos meus exemplos, eu calculo algumas vezes para entender, né, algumas necessidades específicas minhas, mas não faz sentido aqui eu estar calculando entropia aqui para vocês. Mas vocês precisam apenas compreender como é que chega lá. Né? Então, essa é uma das formas, inclusive. No material de vocês, que eu devo trazer na semana que vem, vai ter um passo a passo lá, mostrando a entropia, como funciona e tudo mais. Eu estou organizando ainda ele, não está pronto, por isso que eu não divulguei, não publiquei. Certo? Pronto, a fórmula é essa. Então você vai variar para cada classe, por exemplo. Eu tenho um exemplo aqui de entropia. Cadê? Qual foi a base de dados que eu calculei? Foi essa, não estou achando essa base de dados. Essa aqui tem história de crédito. Deixa eu ver se eu acho ela aqui no ECA. Eu tinha uma base de dados aqui, Open File. CPU, crédito. Para mim era essa. History Credit. Deixa pra lá. Eu vou usar outras aqui. Essa é mais didática. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Como a árvore funciona. Como ela chega no resultado. Então, ela vai calculando, por exemplo. Ela calculou a entropia de todos. Primeira coisa que se faz, a gente calcula a entropia do play. Que é a entropia de S. Esse valor aqui. Então, eu vou ter um valor. Certo? Essa entropia aqui. E depois, uma das formas é calculando uma fórmula que a gente chama de ganho de informação. Que eu queria ver aqui, fórmula do ganho de informação. Deixa eu ver se ele tem aqui. Não
é uma que é... Deixa eu ver qual é a melhor que tem. Não tá. Information Gain. Se eu acho que Information Gain vai... Então, por que que... É uma besteirinha assim, ó. Tem uma mais simples. Aqui. Pronto. Uma besteirinha dessa. Você vai calcular o ganho de informação baseado na entropia P. Isso aqui é a entropia da classe Play, certo? Menos esse carinha aqui que é calculado para cada atributo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tiago, por que tu não explica aqui o que é cada carinha desse? Porque para esse curso não faz sentido. Pronto, um outro índice aqui muito utilizado para árvore de decisão é o índice Gini. Certo? Índice Gini. Você também utiliza isso aqui. Para que servem esses índices, galera? Isso é só para você entender isso. É para eu poder saber, por exemplo, qual vai ser o primeiro atributo da árvore, que é a raiz. Ou seja, quem vai ser? Depois de fazer aqueles cálculos matemáticos, tudinho, o atributo que der o maior ganho de informação vai vir para cá. Certo? Depois, ele vai olhar e vai fazer o quê? Bem, beleza. E quando o cara for Sunny? Aí o algoritmo vai filtrar todo mundo na base de dados que é igual a Sunny e vai repetir o processo. Considerando a base de dados filtrada só com Outlook igual a Sunny. Qual é o atributo da base que dá maior ganho de informação? Umidity. Umidade. Aí, baseado no valor da umidade, aí você vai dizer alto e baixo. Se eu conseguir, preste atenção, o que é que o algoritmo vai fazer? Se ele conseguir separar bem aqui, por exemplo, aqui ele disse, ó, que tinham 4 caras dando play para quando Outlook igual overquest. Quando Outlook igual a Sunny, tem 3 caras que dão no. Preste atenção, a ideia, eu quero que você entenda a ideia. Tá? Tem 3 caras que dão no e 2 caras que eu digo que são 2 exemplos, que dão yes. E aí? Não tá meio bagunçado isso? Se eu digo assim, ó, Outlook igual a Sunny, eu vou classificar como play ou não play? Não sei, porque 3 caras disseram não play. 3 exemplos. E 2 exemplos me disseram play. É isso que ele está dizendo aí. Aí, se eu não tivesse esse outro atributo aqui para dividir, eu ia ficar meio bagunçado. Ou seja, a minha entropia eu estaria ainda ali alto. Não teria como eu separar os dados. Então, por isso que eu aqui analisei, baseado na base de dados, onde todo mundo é Sunny, né? Quem é height, quem é normal. Eu vou pegar aqui esse conjunto de dados. Vou tentar deixar ele o mais didático possível. Tá? Eu vou rodar esse aqui. Deixar ele aberto. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Porque aí eu aumento. Qual é a ideia? Vê aqui só quem é
Overquest, cadê? Outlook igual a Sunny, né? Sunny é segundo atributo aqui, ó, Sunny. Ó, para você entender. Outlook igual a Sunny, ó. Olha o que acontece. Outlook igual a Sunny. Ele vem para cá. E tem 5 exemplos. Ó, tem 5. 3 no, ó, 3 no e 2 yes. Então, se eu só olhasse isso aqui, se eu só olhasse Outlook igual a Sunny, eu ia classificar esse cara como no ou como yes. Bem, ainda está muito misturado, ainda está muito sujo essa informação. Está quase meio a meio. Né? Então, se você calcular esse ganho, vai dar um valor baixo. Né? A entropia normalmente é alta. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar dentro desse aqui outro atributo, que é o umidade, que tem alta e normal. Cadê? Esses dois. Ó. É tanto que quando eu olho ela, ó, eu consigo agora separar. Porque eu sei se for Sunny e for normal, play. Se for Sunny e for alta, no play. Então é isso que essa árvore aqui está falando. A questão é como ela chega aí. Não é isso? Isso aqui é o modelo. A questão é como ele chega aí. O processo, é como eu disse a vocês. Processo, tudo mais, isso é da árvore. Ou de qualquer outro algoritmo, né? A gente não vai estudar. É um curso mais aplicado, sem código também. Agora a ideia sim. O que é que você quer que você entenda? A ideia. É isso que é o modelo de árvore. Certo? Como você chega, aí você pode usar esse tal de ganho de informação, que é a entropia de S. A entropia de S é a entropia desse cara aqui, ó. Como é que calcula a entropia? Eu trouxe agora a fórmula da entropia. Cadê ela? Tá aí, ó. Fórmula da entropia. Só a fórmula da entropia que você tem que calcular isso aí para o primeiro camarada. Você vai calcular isso aí para o primeiro camarada. No exemplo que eu tinha aqui, eu tinha 3 classes. E vai variar para o número de classes. Se eu pedir o ChatGPT aqui para ele calcular a entropia da base do ECA, ele calcula. Você pode fazer o teste aí. Né? Você pode fazer o teste. Eita, desculpa, eu tinha parado aqui. Não precisa eu explicar a matemática para vocês. Ele vai fazer esse cálculo aqui de entropia. Né? Ele vai calcular a probabilidade de play, a probabilidade de não play. Vai sair jogando essas probabilidades aqui dentro. Só substituindo. Calcula o log de 2. Isso é um somatório, né? Então, para cada parte dessa aqui é de uma classe. Né? Esse aqui é a probabilidade de play. 0.642. Esse aqui é o log de 0.642, que é a própria probabilidade de play, na base 2. Pronto, ele faz cálculos matemáticos aqui e calcula a entropia de 0.94. Aí ele complementou aqui, inclusive. Ele calculou depois para cada subconjunto, ó, a entropia para Sunny, porque ele, quando ele calculou aqui de S, essa entropia é da classe ao qual você quer estimar. Certo?
Aí ele diz aqui, ó, vamos calcular a entropia para o atributo Outlook. Ele já sabe que o Outlook vai estar aqui na raiz. Muito provável. Então ele faz, ele faz os cálculos aqui para Sunny, para Overcast e para Rain. O que é que ele achou com o Overcast? Ele achou 0. Ou seja, isso aqui significa que está bem separado. Né? Aí no final é que ele calcula o ganho de informação para Outlook. Ele usa essa fórmula aqui, ó. A entropia de S menos a entropia de Outlook, só Outlook, né? S. Vai dar, isso aqui é a entropia total, né? A entropia da classe. E aqui é a entropia só para o atributo Outlook, né? Que tem 5 instâncias, sendo 2 yes e 3 no, 4 instâncias, todas elas yes, e 3 instâncias onde está misturado. Tanto o Rain quanto o Sunny está misturado. Então, quando ele calcula para Sunny, né? Ele vai calcular a entropia para Sunny, ou seja, só onde é igual a Sunny, ou seja, só para os 5 exemplos, deu 0,971. Né? Ou seja, quanto maior esse valor aqui, mais bagunçado tá os dados. Não dá para eu separar ainda. Beleza? Quando eu uso para Overcast, que é 4-0, né? Ou seja, é fácil separar quando é Overcast, a entropia dá 0. E nesse aqui também deu alta. Então, quando isso acontece, o que é que a árvore faz? Já decide que se for Overcast, play. Deu 0 aqui. Ele não vai esperar dar 0. Lógico que a regra não é essa básica, né? Mas se deu 0, é porque esse aqui separa-se bem dos dados. Beleza? E aí ele calcula a entropia para esse atributo. Deu 0,693. Aí ele está dizendo aqui, ó, o próximo passo é você fazer os mesmos cálculos para temperatura, humidity e wind, e comparar os ganhos de informação. O maior ganho de informação é a raiz da árvore. Eu vou dizer assim, calcule vamos ver se ele calcula aí. Né? Essa é a entropia aqui base, que é a 94. Entendeu? Estou evitando de eu ter que estar escrevendo isso para você. Hoje em dia, né, a gente tem essa facilidade. Que é relacionada à entropia, esse cálculo aqui do play, né, a geral. É do atributo que você quer, desculpa, né, da variável que você quer estimar. Aí ele mostrou um exemplo aqui, como você calcular para quando você tem o atributo Outlook. Né? Quando você tem o atributo Outlook, você tem 3 classes. Pode ser Sun, pode ser Overcast, pode ser Rain. Veja que aqui, ó, quando eu tinha o atributo Play, eu só tinha 2 classes. Yes ou No. Calculei. Agora, essa é a gente chama, vamos dizer assim, a geral. Né? Para o atributo Outlook, você tem Sun, Overcast e Rain. Então você vai aplicar essa mesma fórmulazinha aqui, só que vai ser 3 pedaços, né? Um para cada um. É tanto que deu aqui, ó, de Sun, a de Overcast e de Rain. Né? E aí você calcula esses valores e calcula a entropia para o atributo. E aí deu esse valor, 0,693. E aí você vai ver qual é o ganho de informação dele, só subtraindo aquela primeira entropia dessa daqui. Deu isso aqui. Se ele não tiver feito o cálculo errado, né? O ganho de informação para o Outlook deu isso. Ele sai aqui calculando para a temperatura.
deu um valor maior ou menor? Menor, né? Veja que o 0,94 é a mesma coisa. Que é a entropia da variável dependente, vamos dizer assim, né? Do rótulo. Aqui é a entropia do atributo temperature. Como ele está bem bagunçado, a entropia vai dar alta. Quando você subtrai, vai dar próximo de zero o ganho. Isso aqui já é o ganho da informação. Próximo de zero. Certo? Quando eu calculo a umidade, também ó, a entropia deu 0,152. Ainda não é maior do que esse ganho. Quanto maior o ganho de informação, e o índice também, 0,048. Então, quando eu comparo, quem teve o maior ganho de informação? Outlook. Então, ó, é Outlook que vai ser o carinha que vai ficar aqui na raiz da árvore. Por isso que Outlook está aqui. O algoritmo faz todo esse processo. Precisa tu fazer isso na mão para... Não. Aqui não é um curso de... um curso para disciplina de ciências da computação, ciências de dados, o que seja. Não é para você não precisar fazer isso na mão. Lá você vai precisar porque é outra ideia. A ideia aqui é mais aplicada. Você precisa entender como ele chega aí. E esse é o algoritmo mais básico dos básicos. É calculando esse ganho de informação. Então ele vai dizer qual desses atributos tem o maior ganho de informação. Ele fala aqui a tabelinha, o Outlook. Então esse vai ser o raiz da árvore. E agora eu vou dividir Outlook nos valores que Outlook tem, que são deixa eu pegar aqui, cadê? Outlook. Sunny, Overcast e Rain. Então eu vou dizer apenas os dados onde Outlook é igual a Sunny. Apenas esses. Aí vai ser essa galera aqui. Ó. Aí ele vai realizar de novo esses cálculos para quando é Sunny. É tanto que ele vai fazer ó, apenas os dados de Overquest. Eu vou separar aqui na mão. E de Rain. Veja aqui, ó. Quando é Overquest, vai dar tudo yes. Tudo bem. Então, quando ele faz o Sunny, o que é que ele descobre? Ele descobre que tem 3 no e 2 yes, certo? Ele vai repetir esse mesmo procedimento aqui. Realizado. Mesmo procedimento, ele repete. É recursivo. Né? Aí ele está perguntando, você quer que eu siga? Né? O ChatGPT ele tem isso para... sim. Desenvolva... Eu quero. Não gosta muito não, né? Ó, o próprio algoritmo J48 aqui, ó. Que é o que a gente tá usando. Então o que é que acontece? Se ele não fizer errado aí, né? A ideia é a seguinte. É que ele vai repetir esse mesmo processo, mas com a base agora só para Outlook igual a Sunny. Aí ele vai encontrar quem é que melhor separa isso aí. Aqui, ó. Qual Outlook igual a Sunny? Quem é que melhor separa? Esse cara aqui, ó. Né? Esse cara aqui, ó. Normal, yes, height, no. Pronto.
I know. Pronto. Porque ele não calcula aqui, a gente já entendeu. Né? Ele vai calcular aqui, ó, puro, o ramo 1, ó, overquest é puro, tem 4 yes, 0 no. O Sunny, ele calculou aqui e deu um ganho de 0.971, ganho alto, né? E o Indy deu um ganho de 0.20. Então, se você olhar aqui a árvore, quando é Sunny, eu já consegui separar aqui, ó. Quando é Sunny e High, 3, não joga. Sunny, normal, joga. Quando eu venho para o Indy, vamos lá para cá. Aqui, ó. Windy, Rainy. Cadê o Rainy? Quando é o Windy, né? Outlook igual a Rainy. Eu vou olhar o Windy, que é True ou False. É esse aqui. Ele separa esse cara aqui, ó. Ele já olha essa outra variável. É Rainy, False, Yes. Rainy, True, No. Então ele cria essas regras, né? Ele cria essa árvore baseado nessa ideia. É assim, vocês podem aí fazer no próprio ChatGPT, pedir da mesma forma. É assim que ele vai criando essa árvore, ó. Outlook, Overquest, Yes. Sunny, eu olho a umidade. Right, No, normal, Yes. Rain, Wind, False, Yes. True, No. É a mesma coisa que está aqui. Beleza? Esse é um exemplo bem didático, gente. É uma coisa bem simples de fazer. Né? Você pode fazer, você consegue fazer até na mão esse exemplo. Outras questões que eu queria mostrar agora é relacionado a isso aqui. Ó. Beleza, mas se eu tiver um conjunto de dados que seja, por exemplo, pronto, tem uma quantidade maior de dados. O que é que acontece se eu vou rodar para esse cara aqui e ele já criou uma árvore aqui, ó. Gerou essa árvore. Quadradinha folha, então ele vê aqui se o cara é republicano ou democrata, né? Se vota em Trump ou se vota em Biden. Ei, alguém comentou aí, é um sistema especial aí. Esse comentário, ele é... Espera aí. Me perca aqui, às vezes não. Então, entregando as atividades, lá tem. Lá no material, mas o pessoal corre por causa do projeto, né? Alguns não podem vir assistir, eu entendo, mas precisa fazer o projeto. A desistência, para vocês terem uma ideia, esse curso bateu o recorde de conclusão, o primeiro. Bateu o recorde de conclusão. Mais de 20 pessoas fizeram. Nenhum curso que eu dei chega a isso. A resistência é muito alta. Agora, para complementar, para ter o de modelos preditivos, aí o curso vai dar uma filtrada, né? Porque tem que fazer o projeto. Seja em Python, seja em R, quando você quiser fazer. É um sistema especial, só que em vez de programar as regras, a IA vai encontrar exatamente isso. Exatamente isso. Isso você está falando para uma árvore, tá? João Pedro. A ideia é essa, ela cria como se ela criasse esse sistema especialista
dinamicamente. Ele vai dizer aqui se o cara vai ser republicano, vai dar um voto para os republicanos ou para os democratas, né? Em Trump ou em Biden. Baseado aí em um conjunto de dados bem conhecido também. Vocês podem aí analisar, criar árvores e... A ideia não é você fazer os cálculos aqui, tá, gente? Não vem para isso. Agora é discutir. Pronto, ele chegou aí. Se eu perguntar a vocês, galera, e se eu fizer uma árvore muito grande, o que é que significa? Veja que a árvore ela é baseada no conjunto de dados. Se eu, por exemplo, pegar aqui o meu conjunto de dados que eu tenho, cadê? Pronatec não. Pesquisa não. Esse aqui. Se eu aqui pedir, ó, renda familiar, sexo, idade, tipo de curso, nome do curso, tipo de organização, não, é o tipo de oferta, modalidade de ensino, turno e ano, e se o cara é vadio, né? E eu jogar aqui um cara desse, por exemplo, pedir para ele olhar a árvore, olha aqui, e aqui é porque eu não, fica muito, eu não consigo visualizar não. No Python você faz isso melhor. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu vou até pedir aqui para ela... se eu pedir aqui é porque ela podou. Eu vou explicar o que é isso agora. Ele não consegue. É muito grande. Né? Mas dá para ver que ele começou com um tipo de oferta. Eu posso tirar aqui alguns atributos. Vou remover esse, que eu sei que não vai ser tão útil. Sexo, eu vou tirar idade também. Vou tirar o nome do curso. Tá. Deixa eu ver aqui se eu rodar agora. Vixe, ainda tá grande demais. Deixa eu ver aqui. Eu posso vir aqui e dizer que unpronoted false. Ainda ficou grande, mas olha lá. Deixa eu ver, me lembrar aqui quais. Vou tirar a idade. Tem esse atributo. Isso aqui é um hiperparâmetro, né? Essa parte
base de dados já vinha, não lembro que você baixou. Não, é minha base daquele estudo meu. Ah, beleza. Pronto, essa ficou melhor. Dá para visualizar. Eu pedi aqui uma base, ele usou um... Você vê toda a informação aqui do modelo, né? Ele usou um... Eu vou até fazer outro aqui, que vou botar o OnePronoun True. Deixa eu visualizar a árvore. Aí fica muito grande, né? Porque essa daqui eu mandei pronar, né? Vou fazer de novo. Essa daqui é muito grande. Ele até mostra aqui o resultado da árvore também, mas fica ruim. Essa daqui não. Essa daqui eu mandei podar ela, né? Se você olhar ela nas hiperconfigurações aqui, não pronada falso, né? É o contrário, não pronada falso, ok. Você dá um start aqui, ó, visualizar, né? Ela criou essa árvore, ou seja, não pronada falso é pronada, né? Cortada. Vocês conseguiram entender o que é o pronar? Ele cortou essa árvore aqui, ó, TO e ME. Essa daqui, ó, TO e ME. Olha os outros, ele saiu fazendo várias divisões. Por que eu fiz isso de propósito? Vou deixar só essa aberta. Porque você pode, sim, sair fazendo várias divisões. Olha o que ele classificou, ele disse, ó, se o tipo de oferta for subsequente, olha a modalidade de ensino. Se for presencial, não evade. Se for à distância, evade. Ele foi bem a regra que o cara criou aí. Uma árvore, né? E eu usei um tipo de árvore desse lá, né, no artigo. Se for concomitante, não vai evadir. Concomitante não vai evadir. Se for integrado, que é a turma que faz estuda lá mesmo e faz o curso técnico, não vai evadir. Se não tem uma informação definida, não vai evadir. É porque normalmente esse cara aqui, ele é... O ProInt também não vai evadir. E o ProSub é uma pessoa do ProEja, jovens e adultos, que faz um curso subsequente, um técnico para quem já tem o ensino médio. Aí ele, opa, esse aqui vai evadir. Porque olha a quantidade de pessoas que evadiram, 170 para 38. Ele toma essa decisão. Mas você perceba que entre essas duas árvores, é o mesmo conjunto de dados, mas ela cortou. Cortou aqui, ó. TO e ML. Não saiu derribando, né? Diz o Matuto. Até olhando aqui para essa não. Essa a gente vê que ele vai olhar o RF, turno lá embaixo, turno aqui, RF. Sexo está lá para baixo, provavelmente. Tá ruim de visualizar, tem esse defeito aqui no Python, você consegue fazer isso melhor. Então eu vou até tirar aqui. Eu poderia analisar essas variáveis, né, ver quais são os melhores, mas eu não vou perder tempo com isso aqui agora não. Esse tech, fique, esse eu deixa eu ver. Esse eu vou tirar também, para facilitar. E vou rodar novamente. Pronto. Foi a mesma essa. Mas se eu clicar aqui, jogar para ela não pronar, para ela não, OnePronoun True, já deu até para visualizar agora, né? Ele olha o TO, o ME, e aqui ele sai vendo outras situações. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se eu perguntar assim, quanto mais profundo essa árvore, melhor ou pior?
O que é que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Pensem comigo. Quando ele gera essa árvore, quanto mais profunda, mais ele decora os dados. Mas ele se especifica demais com os dados de treino. É essa a ideia que eu quero passar para vocês. Né? Quanto mais profunda a árvore. Então, essa é a ideia, uma das ideias que eu quero passar para vocês na aula de hoje. É uma aula mais explanativa mesmo do que é uma árvore de decisão. Porque a aula de árvores dá para fazer isso, né? Facilmente. Uma aula de, por exemplo, redes neurais, de regressão logística é mais complicado. Mas na árvore dá para a gente ver. Não, a regressão logística dá também. Dá para você fazer, quando você faz os cálculos lá, você consegue explicar os coeficientes. Né? A regressão linear, desculpa. Mas, o que é que eu quero que vocês entendam? Quanto mais profunda a árvore, mais eu estou decorando os dados. É como o KNN, que eu tenho um K igual a 1. Eu dou exatamente a resposta que eu tenho na base de treinamento. Se eu validar essa árvore enorme na base de treinamento, ó, você pode olhar que ele vai acertar 71%. E olha que ela nem coisou tanto, isso deu o mesmo valor praticamente. Mas normalmente o que é que acontece? Quando eu... Não, peraí. 72. Quando eu tenho uma árvore dessa muito profunda, ele está quase como decorando os dados de treino. Ele não está generalizando. Lembra desse conceito de aprendizado de máquina? Então, por isso que muitas vezes a árvore toma a decisão de podar ela. Né? E aí tem vários tipos de poda. A gente vai comentar um pouco mais na semana que vem. A árvore é um assunto que a gente precisa de 2 aulas. Porque eu falo da árvore de decisão, árvore de regressão. A árvore de regressão, na verdade, eu não vou falar uma aula, mas a diferença é que ela não vai usar entropia nem ganho de informação, porque não é uma categoria. Nesse sentido aqui, tá? E no final das contas ela toma decisão baseada numa média, lá no finalzinho da árvore. Né? Mas a ideia é a mesma. É de construir uma árvore dinamicamente. Né? Entre aspas, como disse o colega lá, é um sistema especialista desenvolvido dinamicamente. Né? Basicamente é isso mesmo. Assim como é um modelo baseado em regras. Né? O que eu queria que vocês entendessem é o quê? Que quanto maior essa árvore, maior vai dar o quê? Eu vou dar um overfit nela. Eu vou terminar tendo um modelo. Entenda que a árvore, isso aqui é o modelo. Se eu pegar novos dados, eu vou sair perguntando esses dados. O TO dele é igual a sub, o TO dele é igual a com, né? E ele sai perguntando. Se eu tirar aqui, por exemplo, deixar só TO, ME, vou tirar esse. Ó, já fica até mais fácil, né, de eu ver agora. Então, TO é igual a ME, né? Ele não deixa eu... Não deixa. É presencial ou é a distância? Ele já toma uma decisão. Se for presencial, 0. Se for a distância aqui, ele vai dar 1. Né? Na verdade, se for a distância aqui, ele ainda vai fazer outra pergunta, outro atributo. Então, no ganho de informação aqui, ele calculou aquele ganho de informação lá que a gente mostrou no ChatGPT, e o TO foi o que deu o maior ganho de informação.
Provavelmente por quê? Porque lá, cursos integrados, cursos ProInt, eles têm uma evasão muito baixa. Né, ó, 39 de 600 e 616. É uma taxa muito baixa. Quando é subsequente, aí ele já precisa saber se é presencial ou à distância. Né? Então, se eu rodar aqui um... Prone. Dá aqui, ó. Quando é à distância, 177 é evasão, de 54 não. Quando é presencial, 2.412 a 778. Mas eu poderia continuar o quê? Abrindo novos atributos aqui embaixo, aqui embaixo. Por exemplo, esse cara aqui está bem dividido. Esse cara aqui, ó, TO igual a com, tá 344 a 113. Ainda está muito bagunçado. Tem 113 pessoas aqui que ele vai classificar como não evadido, mas que evadiram. Às vezes, se você podar demais a árvore, veja que essa árvore foi podada. Você pode ter o problema do quê? Do underfit. Do problema do modelo não aprender. E se eu não podar, se eu fizer uma árvore muito profunda, eu vou ter o problema do overfit. Dela decorar os dados de treino. Mas quando eu colocar dados novos, ela sai errando, porque ela está muito ajustada. Qual é a característica da árvore? Fácil de interpretar. Outra característica importante, não precisa normalizar nem padronizar os dados. Lembra? Na regressão linear, logística, que não precisa. Aqui eu não preciso colocar todo mundo entre 0 e 1, não, ou entre menos 1 e 1. Eu tendo um modelo desse criado, para classificar é rápido demais, né? Só cálculo simples. Esse estilo aqui de modelagem foi muito comum nas décadas de 90, pessoal. Mas, hoje em dia, não se é bem difícil você ter uma árvore que resolva problemas aí. Todo tipo de problema. Então, por isso, que a gente tem os... Acho que está aqui em Trees. Randall Forest é um excelente exemplo. Aqui Morrill, líder desse artigo, em 2001. O Randall Forest foi aí no início dos anos 2000 o Deep Learning de hoje. Né? O Deep Learning aí dos anos 2020, né? 2010, na última década. Né? O Randall Forest foi por muito tempo aí um modelo imbatível, né? Depois de Randall Forest, porque ele saiu batendo, saiu batendo todo o modelo de árvore, KNN, regressão logística. Porque o Randall Forest, eu não vou dar um curso aqui de Randall Forest, mas qual é a ideia de Randall Forest? Forest é floresta. Randall é aleatório. São florestas de várias árvores dessas, aleatórias. Né? É como se ele pegasse, vocês não viram eu gerando várias árvores? É como se ele tivesse uma árvore dessa, aí ele pega um novo exemplo e joga aqui dentro. Aí ela vai classificar, né? Aí joga aqui dentro, vai classificar. No final das contas, ele vai ter várias árvores e cada uma vai dizer se o aluno vai evadir ou não. E, por incrível que pareça, o Randall Forest aí, o algoritmo dos anos 2000, foi o algoritmo vencedor aí no meu último estudo, né? Em que a evasão em cima desse banco de dados que vocês estão vendo aí foi melhor prevista, usando o Randall Forest. Não precisei usar nenhum algoritmo muito complexo, redes neurais, deep learning, nem... E normalmente para situações como essa, deep learning não é normalmente o que dá, o que, né, consegue ter bons resultados. E fora o Randall Forest, existem outros exemplos
como XGBoost, que foi um boosting, também um algoritmo que depois saiu batendo o Rainbow Forest aí no início dos anos 2010 para esse tipo de classificação, mas para o meu problema o Rainbow Forest foi melhor. Não sei se vai continuar sendo. Mas só para você entender o que é o Rainbow Forest. São várias árvores dessas que tomam a decisão, em vez de uma só. E aí, várias árvores dessas que podem ser podadas antes, depois, são aleatórias. Como assim? Os atributos, alguns atributos participam de uma árvore, outros atributos participam de outras. E aí você faz 100 árvores dessa. E aí o que a maioria, pode ser simplesmente a maioria, der como resposta, é o que o modelo vai dar como resposta. Aí você já começa a ver problemas aí de interpretabilidade, porque é muito fácil interpretar um modelo de árvore, cara. Se tu tiver um cliente sair mostrar por que teu algoritmo tomou essa decisão. Porque ele olhou esse modelo, ele seguiu essa árvore. Ele vê isso, toma essa decisão. Aqui, né? Ele olha aqui, ó, o tipo de oferta e se for subsequente, ele olha se é presencial, se é a distância e toma a decisão. Mas será que quando eu nem usei aqui, peraí. Se eu usar um Rainbow Forest aqui, ele não vai ter a opção de visualizar a árvore, porque são várias árvores, né? Mas um J48 você vai ter. Essa árvore aqui pronada. Se você pegar essa mesma árvore aqui e utilizar Cross Validation, né? Ela vai lhe dar um resultado aqui de 71% de acerto. Né? Aqui tem as métricas que você inclusive pode more options aqui, ó. Cadê? Evaluate your metrics. Escolher quais que você quer. Então a ideia é essa, galera, de árvores, tá? Eu só mostrei um pouco de entropia e ganho de informação para dizer como ela toma a decisão. Essa foi a ideia de aula de hoje, para você entender como a árvore funciona, né? Como é que o algoritmo chega numa decisão dessa. Óbvio, eu posso... como é que eu tomo... Como é que eu... A questão é, por que eu clonei aqui, né? Sei lá, qual que tem aqui. Pronto, essa daqui. Por que eu pronei aqui, podei? Cortei a árvore aqui nesse ramo aqui. Né? Então, existe valores de hiperparâmetros que fazem com que a árvore, o algoritmo, tenha uma decisão de quando vai dar essa poda. Né? Pode acontecer de um algoritmo desse aqui assim ficar muito simples, simplório. Mas também pode ser que não. E você, inclusive, pode olhar para um cara desse e dizer, rapaz, eu faço até de cabeça. Então, a interpretabilidade das árvores é muito simples. É fácil de você interpretar. Assim como a regressão logística. Você também tem árvores de regressão aqui, tá? No ECA. Esse Happy Tree, ele funciona também para regressão. Não. Qual é a árvore que funciona mais? MCP. Se eu abrir um problema aqui de... Tem que abrir aqui um problema de... Não, esse aqui tá um numérico, não é esse não. Open File.
CPU. Não vai me dizer que não é. Pronto, aqui eu tenho um problema de regressão. Né? Porque aqui eu tenho a minha classe é um valor. É um número. Né? Então você vai ter árvores aqui de regressão também. Esse é um exemplo. Modelos M5. E você pode vir aqui no... Esse é a classe Java, né, da implementação. E você pode vir aqui nessas referências se você quiser mais informações desse algoritmo. Tem a mesma opção, ó, unproned, true ou false. Lembre-se que isso aqui é unproned, é não pronar. Né? Não pronar false é pronar true, né? Então você pode usar ela aqui e, por exemplo, visualizar. Né? Essa ficou bem visível, né? Ela criou uma árvore de regressão, onde ela vai verificar esse atributo. Se ele é menor ou igual a 7,5, ele vai dar esse valor aqui. Se for maior do que 7,5, vai verificar esse outro atributo, e aí vai verificando até chegar nas folhas, né? A árvore é uma estrutura de dados, pessoal, que ele tem os nós, né, dividido em ramos, os ramos da árvore, e até as folhas, né, os galhos, né, como se fosse um galho de uma árvore. E as folhas. E as folhas são as decisões. Né? Então, a árvore ela pode também ser usada para problemas de regressão, beleza? A ideia que eu queria que vocês tivessem hoje de árvore era a ideia mesmo do que é um modelo de árvore, como é que ela chega nessa árvore. Né? Ela pode ser de classificação, pode ser de regressão, ela pode ser podada para evitar o overfitting, ela pode ser não podada, ela pode não ser podada e aí vai evitar pode ter o problema de overfit, mas também se ela podar demais pode ter o problema de underfit, né? Pessoal, então por hoje é isso aí, tá? Essa ideia de árvore. Na próxima aula eu vou trazer já o material de vocês de árvore. E aí até uma forma de revisar, a gente pode junto ler e discutindo o que tem ali, né? Até porque no ECA vocês já viram aqui como utilizar, né? Como curso eu não vou mostrar nada em Python, mas vocês podem fazer em Python também. Python tem todas essas implementações. Tá? Você pediu o ChatGPT, ele gera um código rapidinho. Então por hoje isso aí, eu vou parar a gravação, tá? Parar a gravação aqui.